Então, gente, nós estamos agora na quarta semana da Quaresma, certo? Inicialmente, nós vamos tecer comentários sobre a primeira e segunda leitura, né? Além do Evangelho, que nós vamos detalhar com mais calma. Na primeira leitura, nós vamos relembrar a unção de Davi como rei dos judeus. E na segunda leitura, São Paulo, ele lança uma frase que está instalada nos nossos corações. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Tá certo? A primeira leitura, ela não tem uma ligação direta com o tema central desta liturgia, que é a luz, da unção de Davi e da escolha também de Davi por Deus. E é um bom pretexto para a reflexão sobre a unção que recebemos também no nosso batismo e que nos constituiu testemunhas da luz de Deus no mundo. Antes de Davi, o rei era Saul, né? Que era o rei, assim, vamos dizer, de Judá, das tribos do centro e de algumas tribos do norte, né? Esse reinado, no entanto, acabou de forma dramática com a morte tanto de Saul como do seu filho Jonatas, né, que era muito amigo de Davi. Eles morreram na batalha contra os filisteus, chamada de Batalha de Jeroboé. Isso aí lá no ano 1010 a.C. Então, diante dessa decepção provocada pelo Saul, era necessário encontrar um outro herói capaz de juntar todas as tribos, não apenas 10, mas juntar todas e conduzi-las num combate contra os inimigos comuns, que eram os filisteus, e sair dali de uma forma vitoriosa. Então, os anciãos de todas as tribos do norte e do sul se reuniram, isso aí após Deus ter sinalizado ao último juiz de Israel, né, que era o nosso grande Samuel, né? E esse nome Samuel, só para que você saiba, eu gosto de explicar isso, ele significa Deus ouviu, ou então o nome de Deus, tá? Então, Deus sinalizou para Samuel que o escolhido era um jovem nascido em 1040 a.C., lá em Belém. O nome desse jovem era Davi, era um jovem belo, tal, pastor de ovelha, e era o 8º filho de Jessé, que também chamam de Isaí. Esse jovem era neto de Obed e bisneto de Boaz e Ruth. Brigadorzinho desde pequeno, ele lutar com leão, com urso, tudo, é só mexer com as ovelhas dele. Ele foi ungido na presença dos seus 7 irmãos, que eram todos maiores e mais belos do que ele, né? Ele foi ungido por Samuel, utilizando um chifre de azeite, como se fazia na época. Não sei se você pode ler em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, né? Samuel tomou o corno de óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Eu vou trazer uma informação que talvez você nem saiba disso. Mas Davi, mesmo sendo ungido, ele esperou mais de 15 anos para assumir o trono. Ele viveu um período de preparação e uma perseguição cruel por parte de Saul. Na segunda leitura, Paulo propõe aos cristãos da comunidade de Éfeso que recusem viver à margem de Deus, ou seja, viver nas trevas. Ele pede que eles escolham a luz. Paulo explica que viver na luz é praticar as obras de Deus, bondade, justiça, verdade, caridade, essas coisas, né? Já no Evangelho, Jesus apresenta-se como a luz do mundo. A sua missão é libertar os homens das trevas do egoísmo, do orgulho e da autossuficiência. Então, aderir à proposta de Jesus é seguir por um caminho de liberdade e de realização que conduz à vida plena. Da ação de Jesus nasce um homem novo. O homem é levado às suas máximas potencialidades pela ação dos bem. A narrativa da cura do cego de nascença foi tirada do livro de João, do capítulo 9, de 1 a 12.
é uma história marcante do ministério de Jesus. Esse milagre messiânico, considerado messiânico, né? Messias e tal, não representa só um exemplo do poder de Jesus sobre as doenças físicas, mas uma profunda mostra espiritual sobre a cegueira espiritual. Uma mostra espiritual sobre a cegueira espiritual e a luz que Cristo traz ao mundo. Nesse momento que estavam ali, Jesus estava ensinando no templo, lá junto aos cofres de esmola. Para variar, os fariseus estavam lá enchendo a paciência do mestre lá, frescura toda hora. Aí Jesus falou muitas coisas que eles não conseguiriam entender, porque eles não queriam entender mesmo. Sabe aquela pessoa que você está martelando e o cara não aceita o que você está dizendo? Mas o fato é que, apesar deles estarem ali, não aceitando, eles também não prenderam Jesus, não. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Então, caminhando por Jerusalém, Jesus encontrou com um cego de nascença que estava bem próximo de um tanque de Siloé, ou piscina de Siloé, né? Aí o mestre percebeu que ele estava mendigando, né? Pedindo esmolas. Esse tanque de Siloé, eu quero explicar para vocês. Ele fica na parte sul da cidade de Davi, ou seja, em Jerusalém. E a gente não deve também confundir esse cego com o cego Bartimeu. São duas histórias diferentes, certo? Esse aqui é o cego de nascença e o outro lá era o Bartimeu, que também era de nascença, mas é outra história. Ela foi lá em Jericó. O Senhor estava caminhando com seus discípulos quando viu esse tal cego de nascença. Percebendo isso, os discípulos, refletindo a mentalidade comum daquela época, indagaram de Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Esta pergunta revelava a crença na qual os sofrimentos físicos, né, eram diretamente causados pelos pecados pessoais dessas pessoas ou dos seus pais. E aí Jesus deu aquela olhada para eles lá, com paciência, disse lá: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. E aí, gente, o que passou em seguida foi isso. Jesus deu lá uma cuspida aqui na mão, tal, saliva, pegou lá, juntou uma terrinha no chão, aí fez uma lama, misturou tudo, tal, e colocou nos olhos dessa pessoa. E disse depois para ele: vá lá e se lave lá naquela piscina de Siloé. Aqui tem uma coisa interessante que eu quero falar para vocês. Ele obedeceu. Não ficou zangado porque Jesus botou lama na. Ele obedeceu. E é isso que muitas vezes falta para nós. A gente recebe uma ordem do alto e não obedece. Acha que não vale a pena, que não tem nada a ver e tal, aquele negócio todo. Após lavar os olhos no tanque, o homem passou a enxergar. Aí foi a segunda parte da história, né? Vocês precisavam ver a confusão que deu causa disso. Vocês sabem, assim, por que os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus? Se eram os pais e tal, não sei o quê. É porque havia uma crença teológica na época de que todo sofrimento físico, em especial uma deficiência de nascença, era uma consequência direta de algum pecado cometido ou pelos seus pais ou pelo próprio indivíduo, refletindo uma mentalidade de causa e efeito moral. É como se você fosse culpado ali, tivesse que carregar para o resto da vida um pecado do seu pai. Não é assim. Então Jesus ensinou que a cegueira não era fruto do pecado, mas seria para que a obra de Deus se manifestasse, né? Desafiando aqueles dogmas e mostrando a evidência da graça divina. Infelizmente, os fariseus e até mesmo alguns discípulos estavam muito aquém de compreenderem isso, porque estavam ainda embabacados por aquela conversa, né, que tinha naquela época. No Evangelho de João, este aqui é o sexto sinal, ou seja, o sexto grande milagre de Jesus no Evangelho de João, que está focado justamente na cura de alguém cego de nascença. É um milagre considerado tipicamente messiânico.
Veja que Jesus declarou que ele era a luz do mundo. E enquanto ele estivesse no mundo, deveria realizar as obras de Deus Pai. Vamos falar aqui agora, gente, de como aconteceu esse milagre. Jesus utilizou a saliva e terra para fazer uma espécie de lodo, né? Num gesto assim que lembra a criação do homem, lá no tempo de Gênesis, Adão e Eva, né? E Adão. Assim, e atua como um convite à obediência e à fé. Depois, o mestre mandou o homem se lavar no tanque de Siloé. E o cego obedeceu à ordem de Jesus. Era necessário isso, coisa que Adão não fez com Eva, não obedeceram. Isso é muito importante. Quantas vezes nós deixamos de obedecer uma ordem de Jesus? Esse processo parece estranho, mas cada detalhe desse tem o seu propósito, porque senão não estaria ali. Por exemplo, a saliva e o barro, né? Esses elementos nos remetem à criação do homem, lá no livro de Gênesis, onde Deus formou o homem do pó da terra. E aqui Jesus está simbolicamente recriando a visão daquele homem, mostrando seu poder criador. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhes nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. O segundo caso é sobre o tanque de Siloé. Esse nome Siloé significa enviado. Então, Jesus, o enviado de Deus, enviou o cego a este tanque, que se chama enviado, né, para que ele recuperasse a sua visão. E isso aí simboliza, como eu já disse outras vezes, a obediência à palavra de Deus, que é essencial para recebermos as bênçãos que nós pedimos. Temos aqui a cegueira espiritual versus a cegueira física. A cura física simboliza a abertura dos olhos espirituais. O milagre, ele contrasta a fé do cego, que passa a enxergar Jesus assim como o Filho do Homem, com a cegueira espiritual dos fariseus. Você entendeu? Aquele cego, ele passa a enxergar Jesus como o Filho do Homem, com a cegueira espiritual dos fariseus. Os fariseus enxergavam tudo, mas não viam nada. A obra de Deus, o poder de Deus. Devemos lembrar que essa cura, ela ocorreu num dia de sábado. E só por causa disso, isso aí já deu uma confusão daquelas, entendeu? Tremenda controvérsia lá com os 6 fariseus, que é um povo meu Deus do céu. O fato é que esse cego curado, mesmo sob pressão, né, porque vinha lá, como é que foi isso, como é que foi não sei o quê, ele permaneceu firme lá no seu testemunho. E ele mesmo disse, eu só sei disso, sendo eu antes cego, agora vejo. E pronto, então conversar. Vamos falar aqui mais algumas considerações sobre esse milagre, tá? Então nós precisamos compreender que Jesus tinha ficado algum tempo longe das câmeras, né? Da mídia, tal, do celular, aquele negócio todo da época. E também por causa da fúria dos judeus. Ele tinha que ficar ali meio isolado. Mas quando ele voltou à cena, os judeus estavam na mídia da época, né? Estavam lá na festa dos tabernáculos. E um dos rituais era o quê? De acender as lâmpadas. Nessa festa tem esse ritual, acender as lâmpadas. Então Jesus, ao curar o cego de nascença, ele realçou a sua missão espiritual de assegurar a verdadeira luz. Não a luz de lâmpada, a verdadeira luz, não só para uma nação, como também para toda a humanidade que estava em trevas. Tá? Está em Mateus 4,16. Há muito tempo, esses ritos e festas judaicas tinham se tornado meras repetições, né? Sem nenhum efeito espiritual positivo. É a mesma coisa de você ficar rezando um texto sem meditar o texto, aí, parece uma lançadeira. Veja bem o que Deus disse para o povo eleito. Uma certa vez ele estava meio zamboado, tal, aquele negócio todo. Aí ele disse, aborreço vossas festas, elas me desgostam.
Não sinto gosto algum em vossos cultos quando me ofereceis holocaustos e ofertas. Não encontro neles prazer algum, e não faço caso de vossos sacrifícios e animais cevados. Está em Amós 5, 21 a 22. Tá certo? Os judeus, com suas festas religiosas, estavam e continuavam espiritualmente cegos. Eles não adoravam Deus em espírito, em verdade. Ficavam ali oferecendo coisas como se o simples fato de oferecer já fosse suficiente. Ficamos por aqui. No próximo domingo, que será a quinta semana da Quaresma, nós continuaremos este ensino. Tá bom? Shalom do Pai.